Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos nos reunir aqui para mais uma aulinha de química no nosso canal. E vamos falar do que hoje, professor? Vamos falar de matéria. Ah, a matéria, sempre tu fala que tudo de química é matéria, é? Do primeiro a aula da última aula vai ser sempre matéria, mas hoje a gente vai falar de matéria, coisa bem interessante. Já deixa o likezinho aí, tá? Não é inscrito no canal ainda? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber. Todos os dias tem videozinho aqui, às 7 horas da noite. Então, bora lá pro nosso vídeo, né? Bora lá. Vamos lá? Porque aqui a gravação é única, não tem nem edição, não tem nem edição e nem segunda gravação. Tudo tem que sair do jeito que saiu, né? Então, primeira coisa, a gente viu na aula passada que a matéria é formada por substâncias. Essas substâncias que formam tudo que a gente vê, inclusive a gente é formada por substâncias, elas são do mundo sensível, do mundo concreto. Elas têm estado físico, sólido, líquido, gasoso, né? E é muito importante que a gente entenda que a gente pode considerar elas de maneira isolada. Quando a gente quer estudar elas, a gente isola elas e trabalha elas de maneira isolada. Tá? Por isso são chamadas de puras as substâncias. E uma coisa importante que as substâncias têm é que cada substância apresenta a sua fórmula estrutural, ou seja, cada substância tem a sua fórmula. Isso é muito importante. Apesar de estar trabalhando com a fórmula molecular aqui, tá? A estrutural é mais legal, tá? Porque a estrutural mostra as estruturas tridimensionais, bidimensionais das moléculas. Então é bem legal. Tá? E essa estrutura ela é importante, muito importante, para definir uma substância ou outra substância. Agora, olha só, vamos pegar uns exemplos aqui. Um frasco de etanol 100 graus GL. Prof, o que quer dizer 100 graus GL? Quer dizer que tem 100% de etanol. É muito comum se usar o álcool 70 graus GL. Quer dizer que ele tem 70% de álcool e 30% de água ou componentes, né? Se é um álcool em gel, ou componentes que tornam esse álcool em gel. Agora, o Doni, dá para ter fórmula, então? Se ele é uma substância, tem fórmula? Sim. Qual é a fórmula dele? C2H6O. E nas condições ambiente, ele é líquido. É muito importante colocar no final o estado físico. Se tu não coloca o estado físico, coloca só a fórmula, isso pode estar representando a molécula de etanol. Mas, Antônio, a molécula de etanol e a substância etanol não são a mesma coisa? Não. A substância etanol, ela é formada pela união das moléculas de etanol. Ah. Por exemplo, vamos pegar uma situação. Tá? A substância etanol, ela apresenta densidade. A molécula de etanol não tem densidade. Olha que legal isso, né? Fórmula. Escrever bem as fórmulas. Tem que colocar o estado físico no final. Por exemplo, água. A água da torneira, vocês sabem que não é uma substância pura. Lá tem várias outras substâncias que estão junto na água da torneira. A água do rio, a água do mar e assim por diante. Mas se eu tenho um frasco de água destilada, eu vou considerar essa água pura, então eu posso dizer que ela apresenta uma fórmula. Qual é a fórmula? H2O. Bom, eu vou colocar estado líquido também aqui, mas a água, nas condições ambientais, ela pode estar no estado líquido, mas ela também evapora, pode estar no estado gasoso. Mas eu vou pegar aqui um frasquinho de água, a água está líquida ali. Tem que colocar o estado físico? Tem que colocar, gente. Coloca no final o estado físico. Tu garante que a fórmula está escrita de maneira correta. Agora, o que vocês estão vendo aí são símbolos, né? Carbono, C de carbono, o H de hidrogênio e o O de oxigênio no etanol, o H de hidrogênio e o O de oxigênio na água. Esses elementos que formam ou a gente usa para montar as fórmulas, da onde surgiu a ideia? Bom, primeiro surgiu a ideia de elementos, depois a gente chega à ideia de elementos químicos. A ideia de elementos ela é muito antiga. 700 anos antes de Cristo, veio a ideia de que nós teríamos o mundo todo formado por 4 elementos fundamentais: terra, fogo, água e ar. Terra, fogo, água e ar são os 4 elementos fundamentais da natureza. A astrologia continua utilizando isso, né? Terra, fogo, água e ar, signo de terra, signo de fogo, signo de água, signo de ar. Essa teoria, gente, ela durou muito, muito, muito tempo, tá? Até praticamente 1800, as pessoas ainda aceitavam a ideia de que o mundo todo era formado por 4 elementos fundamentais: terra, fogo, água e ar. Isso muito se deve porque Aristóteles coloca 4 propriedades para terra, fogo, água e ar, que são quente, frio, seco e úmido.
Cada um dos elementos teriam duas dessas propriedades. E ao trocar uma propriedade pela outra, por exemplo, a terra poderia deixar de ser terra e virar fogo. Por exemplo, uma árvore, uma madeira, tá, que pega fogo, é porque está havendo uma transformação de uma propriedade. Está passando de úmido para seco. Tá? Pode trocar uma propriedade, pode trocar duas propriedades. E isso explicava muito as transformações da matéria. Meio que não havia necessidade de explicar pela química. Se explicava muito por essa ideia. E quem comandava tudo isso era Deus. Então há uma ideia que se mantém e se perpetuou por muito tempo, que é os 4 elementos fundamentais. Porém, alguém vai para terminar com isso aí. Uma publicação do ano de 1789, Tratado de Química Elementar, feita por Antoine Lavoisier, um francês, no mesmo ano da Revolução Francesa, veja que coincidência, ele lança esse livro, e esse livro ele praticamente quebra esse paradigma do terra, fogo, água e ar. Ele vai dizer que são 33 elementos, e aí a gente começa a enxergar um pouquinho do que a gente vê hoje. Por exemplo, ele fala em elemento oxigênio, ele fala em elemento ouro, elemento ferro, elemento hidrogênio. Então ele vai falar em elementos, ele vai dividir, ele vai dizer a água não é um elemento, tá? Porque eu peguei a água e transformei a água em hidrogênio e oxigênio. E um elemento ele não pode ser fracionado, ele não pode ser dividido, ele não pode ser separado. Então quer dizer que a água não é um elemento. Esse cara é genial, gente, genial. Antoine Lavoisier. Ele morre em 1792, guilhotinado. Uma grande perda para a ciência. Bom, mas depois a evolução, chegamos nos dias atuais com 118 elementos. Do Lavoisier, que eram 33, passamos a 118, pois evoluímos para caramba, né? Então hoje a gente tem 118 elementos, dos quais 90 são naturais. Vocês vão dizer, pô, mas então existe um monte de elementos que são artificiais. Exatamente, são elementos que a natureza não produz, mas o ser humano produziu em laboratório. Isso é bem interessante, né? São elementos diferentes. Então, ali na tabela periódica, nós temos os elementos. Claro que alguns são mais importantes para o nosso estudo que outros, e a gente vai acabar aprendendo praticamente todos os elementos. E é muito importante que cada elemento tenha uma casinha ali, né? E nessa casinha aparece o símbolo do elemento. Então aí estão os símbolos químicos. Esses símbolos químicos nós utilizamos para montar as fórmulas, tá? Possivelmente na aula que vem a gente vai falar um pouquinho de fórmula de novo, tá? Então, mas a gente usa os símbolos químicos. O Doni, esses são elementos químicos já. Aqueles elementos terra, fogo, água e ar, eles nem seriam elementos químicos. Seriam só elementos. Porque a química nem tinha surgido como ciência. A química vai surgir a partir da lei do Antoine Lavoisier, já promulgada, divulgada antes de 1789, porém, nesse livro, Tratado de Química Elementar, ele volta a reforçar isso aí, tanto que Lavoisier é considerado o pai da química moderna, porque ele estabeleceu a primeira lei da química, que é a massa se conserva. É a famosa lei da conservação da massa. Alguns dizem assim, ó, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tá? Dá para a gente um dia fazer uma aula só falando dessa lei. Aliás, vamos fazer, né? Vamos falar muito dessa lei ainda. Essa lei é muito importante lá para os cálculos químicos, estequiometria, etc. Tá? Vamos lá. Substância, ela pode ser pura. Quando é que ela é chamada de pura simples? Ela é chamada de pura simples, pura que ela está isolada, sozinha. E o que quer dizer simples? Simples quer dizer que tem um só símbolo químico na sua fórmula. Um só símbolo químico. Uma só letra maiúscula. Porque os símbolos químicos, a gente tem só uma letra maiúscula. Se tiver duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. Tá? Tipo cádmio. É um C e um D. O D é minúsculo e o C é maiúsculo. Então, a primeira letra é maiúsculo, a segunda minúscula. Sódio, Na. O N maiúsculo, o A minúsculo. Tá, então, nós vamos ter aqui substâncias puras simples quando só tem um elemento químico formador, que é o caso, por exemplo, do oxigênio. Vou colocar algumas fórmulas aqui, né? Do hidrogênio, o gás hidrogênio. Também é o caso do gás hélio, que para encher balãozinho, né? Perceba que o gás hélio não tem índice. É bem interessante isso, né? O ferro, que também não tem índice.
o alumínio, que também não tem índice. Eu botei o estado físico aqui. É importante colocar o estado físico, né? Vamos botar o estado físico? Sólido, alumínio, né? Vamos botar o cloro, que é gasoso. Ó, o cloro já tem índice, né? Na verdade, são 7 os elementos que quando a gente escreve, a gente coloca índice. Agora, o que me garante que isso é uma substância é o estado físico. Porque se eu escrever só Fe, tu pode dizer para mim assim, isso aí é o símbolo químico do ferro. Professor, isso não é substância. Pois é. E vai ser interpretado como substância quando eu colocar o estado físico. Isso é a importância de colocar o estado físico quando se fala de substância. Agora, o Doni, por exemplo, a água tem 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio, eu digo perfeito, e o etanol ali, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Pois é, aí a substância é chamada de composta ou composto químico também, tá? Quando é formada por 2 ou mais elementos químicos. Tem alguns até que são. Eu vou pegar um que é formado por 4, só para. Ó, essa substância química aqui, eu já exagerei. Ó, sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Tá? É uma substância sólida. E essa substância sólida é chamada de bicarbonato de sódio. Ela reduz a acidez estomacal, usado como fermento para bolo e assim por diante. É uma substância que se usa bastante, tá? Agora, tem outras aqui, por exemplo, ó, o ácido do estômago, por exemplo. Tá? O ácido clorídrico, que é do estômago, é bem importante, né, para fazer a digestão dos alimentos. Tá? Vamos botar um outro ácido, já que falei de ácido, para fabricação de explosivos, ó, o ácido nítrico, né, importante também. Vamos falar de uma outra substância química que a gente utiliza no cotidiano, né, que é bem importante também. Aqui não é a água, mas é o cloreto de sódio. Usamos muito para temperar, etc. Né? Todas são substâncias compostas. Pode observar, ó. Tem mais de um símbolo químico na representação da substância, que é a sua fórmula. Legal, né? Então, na verdade, resumo do samba, a substância pura pode ser simples ou composta. Se a fórmula tiver só um símbolo químico, ela é substância simples. Se tiver mais de um símbolo químico, 2, 3, 4 símbolos químicos, substância composta. Muito bem. Espero que vocês tenham pegado essa ideia aí, o significado de elemento, a existência da fórmula química e como, pela fórmula química, eu posso classificar uma substância química. Um grande abraço e a gente volta amanhã, porque todos os dias tem vídeo nesse canal, né? Que coisa de louco. 7 da noite, videozinho, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, gente.